Olá, caro colega, seja muito bem-vindo ao canal 5 volts. Dando continuidade aí aos nossos estudos dos flip-flops aí arranjados em circuitos contadores. Hoje eu vou fazer uma simulação considerando aí agora a presença de um decodificador, né? Então eu estou aqui no Proteus, eu já montei aqui para a gente ganhar tempo. Eu tenho 4 flip-flops. Então eu tenho um contador que conta de 0 até 15, né? 16 possibilidades, 2 elevado a 4, dá uma contagem de 16 possibilidades. Cada flip-flop desse tem um peso, né? Só para recordar, o peso 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Esse é o LSB, menos significativo, esse é o MSB, mais significativo. Veja que eu coloquei conectores aqui, né? A gente tem um contador do tipo assíncrono. Por quê? Porque o clock ele é aplicado apenas à entrada do primeiro flip-flop. A saída do segundo liga na entrada do primeiro e assim sucessivamente. Veja que eu coloquei aqui na saída do primeiro flip-flop um conector. A gente busca esse conector aqui, ó, em terminals. Eu usei o conector default. Coloquei a saída do segundo B, a saída do terceiro C e a saída do quarto flip-flop D. Por que isso? Porque eu estou usando flip-flop aqui com esses conectores para facilitar, né? Para a gente diminuir o número de linhas aí, tentar despoluir aí a nossa montagem. Então aqui é o decodificador que eu estou utilizando, é o decodificador 74HCT4511. Um decodificador aí bem comercial também, de fácil acesso comercial, bem conhecido aí na eletrônica digital. Então o bit menos significativo é o A, depois o B, C e D. O D é o mais significativo. Nós temos nesse decodificador 3 pinos de controle, um pino LT, um pino BI e um pino LE. E as 7 saídas para o meu display de 7 segmentos. Veja que eu tenho um contador binário, né? Eu vou contar de 0 até 15, porém eu tenho um reset. Então eu tenho essa porta lógica que eu comentei isso no vídeo anterior, que eu falo sobre contagem, né, de um contador de 4 bits com um decodificador e display de 7 segmentos, porém eu usei um display de 7 segmentos com um decodificador integrado aqui dentro dele, né? Aqui no Proteus a gente tem na biblioteca essa ferramenta. Então nesse caso, ó, eu vou simular aqui, ó, vou colocar para simular. Veja que basicamente a gente tem uma contagem até de 0 até 9 e não 15. Por quê? Porque essa porta NAND está fazendo o reset. Veja, eu mostro 9, a hora que ele pula para o 10 eu vou ter 1, 0, 1, 0. 1 e 1, né, aqui nas portas, nas saídas D e B, vão colocar a porta NAND com as entradas em 1 e 1. 1 e 1 nas entradas NAND, a saída vai para 0 e o 0 habilita o reset, reiniciando a contagem. Veja que tanto o set quanto o reset, nesse flip-flop 74LS76, tanto a porta reset quanto a set são portas que são habilitadas com 0, com nível lógico 0. Então estou fazendo a contagem aqui de 0 a 9. Se eu tirar, veja, se eu tirar esse reset automático pela porta NAND e vir aqui simular, veja, o ideal era colocar um resistor, né? Vamos fazer certo, né? Vamos colocar aqui um resistor. Colocar um resistor pull-up para as entradas de reset não ficarem flutuando. Vou colocar um 5 volts aqui. Então eu deixei as portas de reset desabilitadas, como estão as portas de set. Um detalhe aqui que eu tinha colocado um botão, se eu quisesse jogar para nível lógico 1, todas as saídas, eu poderia apertando esse botão aqui, habilitando todas as portas de set. Então, se a gente habilitar a contagem aqui, veja, eu vou contar agora de 0 a 15. Mas esse decodificador, ele mostra, né? Ele está decodificando de 0 a 9, porque ele é BCD. O 10, ele não vai mostrar nada.
Veja, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. O 16 eu reseto, né? Porque não existe 16 em 4 bits. Então veja que o decodificador ele não mostrou nada de uma contagem de 10 até 15, né? Então o display ficou apagado. Por que isso aconteceu? Isso é uma característica do decodificador. Se a gente ver aqui no datasheet dele, ó, aqui eu tô com o datasheet dele aberto, do 74, veja, 74 HC 4511. A gente tem os pinos de controle, né? E tem as 4 entradas de sinal e as 7 saídas aqui, ó, de A a G, que vão ser conectadas, né? Que estão conectadas no meu display de 7 segmentos. Essas aqui são as entradas que recebem sinal do meu contador. Veja que eu tenho todas as possibilidades de contagem, de 0 a 9. Então são 10 possibilidades apenas. Por quê? Porque ele é um decodificador de BCD para 7 segmentos. Ele decodifica apenas de 0 a 9. O valor 10 da entrada, o valor 11, 12, o 13, o 14 e o 15, na verdade não há decodificação. Então o display fica apagado. Para essas situações, ele escreve o que? Ele escreve 0. Veja, aqui eu tenho as 4 entradas. As 4 entradas vão variar de 0, 0, 0, 0 até 1, 1, 1, 1. Mas veja que a partir do algarismo, aqui ó, 0, 1, 2, aqui representados em decimal. A partir do 9, o que tem na saída? O display apagado, blank, né? Eu tenho nível lógico 0 na saída. A saída fica em blank. Para o algarismo 10 até o algarismo 15. Então, por isso que aconteceu, né, aquele efeito lá na nossa contagem. Voltando aqui para a contagem, o que a gente pode falar mais sobre esse decodificador? Então eu estou pegando 4 bits BCD e convertendo para uma sequência binária que vai produzir um acendimento aqui, né, dos LEDs de forma esperada para produzir os algarismos de 0 a 9. Esses pinos de controle, quais são as funções, né, dos pinos de controle? O primeiro pino é o LT. Esse LT é o Lamp Test, né? O teste de lâmpadas. Veja que ele tem uma bolinha, ele é habilitado com 0. Eu usei aqui, ó, essa ferramenta aqui do Proteus, que é o Logic State. Ele gera um nível lógico 0 ou 1 aqui para facilitar. Então, se eu vier aqui mudar para 0, veja, independente do valor binário que eu estou recebendo aqui, ó, na entrada, veja que o valor binário está mudando aqui na entrada. Meu contador continua contando. A saída está congelada em 8. Por quê? Porque eu estou habilitando esse pino Lamp Test ou teste de lâmpada, ligando todos os LEDs aí de saída. Desabilitando esse pino e fazendo agora a mesma coisa com esse pino BI. O que significa BI? É o Blank Input, né? Então eu estou jogando, né, as minhas saídas, né, para blank. Veja, se eu habilitar aqui, ó, colocando em 0, as saídas vão para 0. Todos os LEDs se apagam. E a última entrada aqui especial é essa entrada LE, né? Uma entrada como se habilitasse a leitura dos sinais de entrada. Se eu vier aqui e jogar ela para 1, veja que essa entrada não tem a bolinha, não tem o círculo aqui na entrada. A representação gráfica aqui, ó, é sem o círculo. Por quê? Porque ela é habilitada com 1 e não com nível lógico 0. Então, se a gente vier e jogar 1 nela, mesmo considerando que a contagem está continuando, né, a contagem aqui ela está sendo incrementada, a saída fica congelada. Então é como se fosse um enable, né? Ele congela a atualização das saídas, desabilita, certo? Então são os 3 pinos de controle desse decodificador. Eu mostrei o 74HCT4511, né? Então que está pegando uma contagem binária de 0 a, nesse caso aqui, de 0 a 15. Se a gente habilitar a porta NAND de reset, essa contagem vai voltar a ser de 0 a 9. Eu estou pegando a saída dos 4 flip-flops, né?
e jogando no decodificador, decodificando o sinal BCD de 0 a 9, agora nesse caso, para um sinal de 7 segmentos e indicando aqui no meu display para que a gente possa acompanhar a contagem de forma visual. Bom, só para comentar, né, a gente tem aí vários outros decodificadores de BCD para 7 segmentos. Eu peguei um outro aqui que é o 74LS48. Veja que ele é diferente. Ele me propicia aqui, né, uma sequência diferente. Ele vai pegar e vai mostrar de 0 a 9, porém o algarismo 10, olha, vai mostrar esse caractere aqui. O algarismo 11 ele vai mostrar esse outro caractere. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais visível. O algarismo 12, o U minúsculo aqui, né? O algarismo 13, como se fosse um Celsius, né? Um centígrados. E o algarismo 14, um T, que a gente poderia utilizar para indicar uma unidade de tempo. E o 15, sim, ele coloca em blank. Então é uma sequência diferente. O 74LS48. Por isso que a gente tem que avaliar, a gente tem que entrar no datasheet, na folha de dados do decodificador e verificar aí a tabela verdade. No caso desse decodificador aqui a gente tem, né, os pinos de controle, as 4 entradas digitais, as 7 saídas, para verificar o que cada entrada dessa especial faz, né, influencia aí no funcionamento do meu decodificador. Ok? Então, para cada entrada digital, eu vou ter outra saída digital, porém, entrada de 4 bits, de 0 a 15, saída de 7 segmentos, para eu produzir, né, os algarismos de 0 a 9 e outros algarismos especiais. Ok? Eu fico por aqui por hoje. Um forte abraço aí, bons estudos. Continue firme aí nessa caminhada, né, da eletrônica digital. Forte abraço aí, até a próxima.